Sejam A, B, C e D os vértices de um paralelogramo e M o ponto médio da diagonal AC, o produto entre A e B é igual a. Pessoal, então veja que esse A minúsculo e esse B minúsculo, eles estão aqui como parte das coordenadas do ponto A e do ponto B, não é mesmo? Então, o que nós temos que pensar aqui? Ó? Existe um paralelogramo, que é um paralelogramo. Então, lados opostos paralelos, tá? Então, algo que pode ser mais ou menos assim, ó. Não necessariamente com ângulos internos retos, né? Que aí já seria um retângulo, um caso específico. Mas vamos pensar. Aqui nós teríamos o ponto A, o vértice A. Aqui o B, C e D. Ele cita uma diagonal. Veja, ele cita uma diagonal AC. Então, ele cita esse segmento aqui, ó. E ele diz que M é o ponto médio desta diagonal, né? Então, essas informações nós temos, esse ponto médio é fornecido, tá? E aí nós precisamos de A e B minúsculo aqui. Ora, como ponto médio, então nós conseguimos trazer aqui uma ideia de ponto médio do segmento AC. Isso é tranquilo, vamos pensar nele primeiro e vamos ver o que nós conseguimos. Depois nós trabalhamos com outros pontos se for necessário. Tá? Então, do segmento AC, nós temos o ponto médio, tá bom? Então, o ponto médio, como vocês sabem, é um par ordenado no plano, nesse caso, né, que é formado por x do ponto médio e y do ponto médio, tá bom? Bom, se nós basearmos aqui no segmento AC, então nós vamos ter aqui que o x do ponto médio é o x de A mais o x de C sobre 2. Beleza? Bom, repare você que nós não temos problema com x de A e nem com x de C. Essa é uma continha que pode ser desnecessária, tá? Mas vamos fazê-la mesmo assim para que vocês possam perceber o que vai acontecer, né? Então, aqui não há questão de substituição do ponto médio, eu só estou substituindo o x de A e x de C para verificar se vai dar o ponto médio, tá? Insisto, não há ali nesse caso a necessidade de fazê-lo. Vamos fazer para praticar. Então, o x de A vale 1, o x de C vale 4, correto? E isso nós dividimos por 2. 4 mais 1, pessoal, 5 sobre 2. Repare que realmente deu o x do ponto médio. Olha, 5 sobre 2. Veja como era para acontecer isso mesmo. Afinal de contas, M é o ponto médio do segmento AC. Ora, então por que eu fiz isso? Insisto, para praticar. Se você está resolvendo essa questão no nível de um vestibular, né, de um concurso, você vai direto no seu problema. E qual é o problema aqui? O problema não é o x de A, o problema é o y de A. E isso é um problema. Então, nós já iríamos direto no cálculo do y de A. Vamos nessa. Ó. Y de A, por sua vez, é igual. Perdão, o y de M, vamos trazer logo o y de M, né? Porque é algo que nós já conhecemos, vale 4, e segue o modelo do anterior. É o y de A, esse é problema, mais o y de C sobre 2. Por que nós estamos trabalhando com isso? Porque nos foi fornecido o ponto médio. Ora, nesse caso, nós conseguimos substituir o y de M. Veja que acima eu só quis ver se dava o 5 sobre 2 mesmo. Agora, né? Não é mais para praticar ou para verificar, nós temos de fato o problema, então eu preciso substituir o y de M. Veja que aqui então eu consigo colocar 4. 4, né?
Tirei lá do y de m, é igual ao y de A, que foi chamado de A minúsculo, mais o y de C, que é 6, sobre 2. Bom, procedimento de resolução de uma equação, multiplica por 2 dos dois lados, ou se você preferir, pega esse 2 e passa multiplicando. O que importa é que nós vamos ter 2 vezes 4, que é 8, do lado esquerdo, A mais 6 do lado direito. Né? Adiciona menos 6 dos dois lados, ou pega o mais 6 e passa subtraindo, e nós vamos ter aqui 8 menos 6 igual a A. Portanto, A é igual a 2. Temos aqui a medida de A, correto? Veja que se nós utilizarmos só o segmento AC, fica incompleto, porque nós precisamos da medida de B também, aliás, do valor de B, né? Do valor de B, para podermos fazer o produto de A por B. Então, parece meio incompleto, né? Mas não é, pessoal. Há de se lembrar aqui de uma propriedade. Aqui você tem uma outra diagonal. A diagonal BD. Veja que são números aqui, ó, aliás, pontos que eu ainda não utilizei. E um deles, o B, tem esse B minúsculo, que é o que está faltando. Essa propriedade vai dizer o seguinte: como eu tenho um paralelogramo, e ele tem duas diagonais, obviamente, né, nós temos o encontro dessas diagonais exatamente no ponto médio delas. Então, o ponto M também é ponto médio do segmento BD. E aí nós vamos repetir o procedimento e determinar o B minúsculo, que é o que nos falta nesse caso. Entendem? Então, é preciso, nesse caso, lembrar da propriedade para salvar a questão aí, a resolução. Tá? Então, nós vamos passar aqui para a próxima página para fazer o ponto médio, né? Então, nesse caso, foi o ponto médio do segmento AC. Eu vou colocar bem assim, ó, só para, né, destacar aí. Mas agora vamos para o ponto médio de BD. Tá? Então, o ponto médio de BD é o mesmo ponto médio de AC. Tá bom? Então, eu calculo também da mesma maneira, né? Ele é um x do ponto médio com um y de um ponto médio, tá bom? E vamos lá, só que agora utilizando os pontos B e D, tá certo? Então, de novo, como é que nós calculamos o x do ponto médio? Nesse caso, x de B mais x de D sobre 2. Vamos voltar aqui, ó, só para a gente recolher essas informações. Então, o x do ponto médio é 5 sobre 2. 5 sobre 2 é igual. O x de B é o nosso problema, não é? Vamos ver aqui. Ó, ele é o Bzinho. Então, vamos lá. Bzinho, B minúsculo, mais o x de D foi fornecido. Veja, x de D vale 1. Mais 1 sobre 2. Temos 2 dos dois lados, né? Como denominador, eu posso cancelar aqui. E aí nós vamos ter assim, olha, 5 é igual a B mais 1. Menos 1 dos dois lados, ou pego o mais 1 e passa como menos 1, nós vamos ter que 5 menos 1 igual a B. Portanto, B igual a 4. Está solucionado o nosso problema, é só fazer o produto entre A e B, né? Mas já nós fazemos esse produto. Eu quero continuar o exercício no sentido de só lidar com esse outro ponto. Nós temos o y do ponto médio aqui, né? Que dá para também mexer e fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, com x do ponto médio. Verificar se realmente vai dar 4. Né? Porque, veja, B e D não apresenta problema no y. Ó. Tá vendo? Ó? Então aqui não é problema. Só a título de curiosidade nós vamos fazer isso também. Né? Então nesse caso eu já não vou garantir que é 4. Eu quero fazer para ver se vai dar 4. Então, veja. O y do ponto médio é igual a y de B
mais y de D sobre 2. Então, o y do ponto médio é igual. Vamos lá? Y de B é 3, y de D é 5. 3 mais 5 sobre 2. Portanto, 8 sobre 2, que é 4. Insisto, não era necessário, mas veja que é 4 aqui, o ponto forneceu realmente. Olha, o y do ponto médio é 4. Né? Então, só para exercitar mesmo, aproveitar a questão para trabalhar mais essa ideia do ponto médio. Mas veja que o que está pedindo é A vezes B. Então, cuidado para não marcar logo 2, né? Ou não marcar logo 4 que deu B. Veja, A deu 2, tá? Então, A vezes B. A deu 2 e o B deu 4. Portanto, A vezes B igual a 8. Vamos voltar aqui. Temos a alternativa letra E. Beleza? Então, cuidado com os outros aí que apareceram, né? Mas precisávamos multiplicar para chegar no resultado que era questionado aqui, tá bom? Então é isso. Obrigado e até a próxima.